Mineiro vira a chave e agora está focado em outra raposa, o Campinense, adversário de quarta-feira do time celeste na estreia na Copa do Brasil. É uma equipe que está num momento muito bom, então tenho certeza que o David estudou bem a equipe deles aí para que a gente possa chegar lá, fazer um grande jogo. Jogadores do Atlético têm semana inteira de treinamentos antes de enfrentar a URT pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Mineiro. Trabalhar outras coisas que a gente possa colocar no jogo de sábado também. A gente vem adquirindo bem, trabalhando bem com essa formação e vem dando certo. Alô, alô, boa tarde, salve, salve, donos da bola no ar a partir de agora, você é nosso convidado, hein? Vamos falar de tudo que vai rolar. Amanhã tem Copa do Brasil, final de semana, o jogo de volta das semifinais e a gente fala de tudo isso aqui com os nossos comentaristas que aqui estão. Você participa no @os donos da bola MG e também no Band Zap, que já estão na sua tela, inclusive. Se liga aí, ó. Falamos há pouco com uma pessoa ligada ao Carlos Eduardo, a confirmação, acho que outros colegas também já deram, mas para quem não sabia, Carlos Eduardo está em Belo Horizonte, passa por exames, se aprovado, documentação chegando, o anúncio pode sair ainda hoje, mais detalhes daqui a pouco, se é que é possível, a gente já adiantou tudo. Todos os mineiros podem vibrar com a sorte de contar com a Loteria Mineira, desde sua criação. Lá em 39, a loteria possibilitou a geração de empregos, de renda, de circulação econômica aqui no nosso estado, arrecadando recursos para importantes projetos do governo de Minas. Você sabia, por exemplo, que o Mineirão que está fazendo, aliás, que já tem, está com 50 anos, enxutão, foi uma das principais obras construídas com recursos da Loteria Mineira. É por isso que a gente sempre diz aqui, com a Loteria Mineira ganha até quem não joga. Então, aposte nas loterias ou na Loteria Mineira. Na Cidade do Galo, o foco é total. Na URT, 100 jogos no meio de semana. Jogadores do Atlético têm tempo de sobra para aprimorar, então, a equipe. Será que o interessante é buscar uma equipe base? Ou mesmo no Campeonato Mineiro, nossos comentaristas ainda defendem o rodízio? Veja aí, André Salles traz os detalhes. Na Cidade do Galo é preparação total para garantir presença na final do Campeonato Mineiro. Com a classificação já garantida na Copa Libertadores e sem jogos no meio da semana, o assunto aqui é o campeonato estadual. Vai ser uma semana cheia para a gente trabalhar bem, trabalhar outras coisas que a gente possa colocar no jogo de sábado também. E vamos conseguir a vitória para ir para a final. Para enfrentar a URT, os jogadores do Atlético vão contar com algo que tem sido raro nesta temporada: uma semana inteira para treinamentos. Então, foco total em um adversário que vem dando trabalho até aqui. Melhor equipe do interior, a URT não perdeu para nenhum dos times da capital. E de quebra, bateu o próprio Atlético na primeira fase. Obviamente que vai ser muito difícil, mas a gente vai contar com a torcida dentro de casa, então a gente tem que tomar consciência disso, que a gente tem que vencer a partida, tem que fazer um futebol bonito, porque a gente tem a obrigação também de jogar bem. Então, tudo junto, vamos tentar a classificação. Em busca do melhor futebol, a promessa é de uma semana de muito trabalho para acertar a equipe. Seja no Campeonato Mineiro ou na Copa Libertadores, daqui para frente é só decisão no caminho do Galo. São jogos decisivos agora, então a gente tem que focar, tem que ir com força máxima para que a gente venha passar desses jogos que vai ser importante para a gente, que a gente vai chegar até as finais e, se Deus quiser, a gente sai campeão. Muito bem, tá aí então. No meio de semana a bola não rola, o melão não rola, mas no final de semana o RT de volta. Dimar Oliveira, dá uma passada em tudo que foi dito. Acho que não vamos ter nenhuma grande novidade para o final de semana. Então a pergunta que fica é a feita antes da gente rodar a matéria. A gente segue analisando a questão, apoiando ou não, enfim, vocês vão falar agora a questão do rodízio, ou está na hora de ter um time base, manter esse time? Tem gente que acha normal, outros nem tanto. O que você pensa disso, Gilmara? Boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Na verdade, ele não pôde manter em alguns momentos, exceções aí de quando ele iria disputar a Libertadores e tinha o Mineiro no meio, né? A Libertadores no meio.
o Mineiro no final de semana, que ele não pôde realmente usar aí cartões e contusões e suspensões, essa história toda. Agora, o Marcos Rocha já havia dito a semana passada, e os jogadores do Atlético também, que está na hora de colocar o que ele tem de mais forte em campo. Ficam algumas dúvidas de qual é a preferência dele, tendo aí uma condição de ter alternativas, principalmente no que diz respeito do meio para frente, né? Quais seriam as opções dele mesmo, já que agora ele tem o Dátilo, ontem só treinou o Dátilo dos titulares. Então, eu acho que talvez a maior curiosidade seja essa. Qual é mesmo esta equipe que ele acha que é a base? A gente tem tirado algumas conclusões dos últimos jogos, né? Tipo assim, Casares não joga com Robinho. Eu acho que isso é uma conclusão, porque todas as vezes essa é mais ou menos a substituição. Mas você acha que não joga? Demora... Não, eu acho que joga, mas eu estou dizendo assim, pensando com a cabeça do Aguirre, é mais ou menos o que ele tem demonstrado para a gente nos jogos, nas substituições, na forma como ele... Sim, mas eu estou dizendo nos últimos jogos, ou... Talvez porque o Robinho ainda não estivesse na melhor condição física, como ele mesmo relatou depois do último jogo, que tem alguns momentos que ele tem que preservar o jogador, ou talvez porque o Casares estivesse mal, mas a gente viu poucas vezes essa situação. É uma situação que eu gostaria de estar observando, se é essa mesmo a situação que ele pensa para um time base do Atlético. Muito bem. A gente ainda vê alguns jogadores que foram contratados, por exemplo, o Cleiton, né? O Cleiton ainda não deslanchou. Isso. Mas aí se você olhar, pô, o cara é novo, né? Não deixa de ser uma aposta, embora investido uma grana considerável, né? Aí muita gente começa a questionar o Prato. Pô, tá errando muitos gols, tá mascando demais o chute. A obrigação do gol. E eu noto também, e aí... É uma pergunta, não estou insinuando nada, eu noto também que alguns torcedores meio incomodados com o trabalho do Aguirre. Pô, mas isso é crise? Vocês estão querendo falar? Não, são questionamentos que estão diante de nossos narizes, né? Que a gente tem que discutir. Até por essa o que você pensa disso, Cadu? Procede, as cobranças... Você acha que existe uma certa conivência, por exemplo, com o Prato? Você acha que realmente o Aguirre... Tem algumas decisões que ele toma que não agradam? O que você pensa disso? Boa tarde. Boa tarde, um abraço a todos. Olha, eu não acho que o trabalho é péssimo, que é extremamente ruim, que ele tem que ser mandado embora, não é isso. Mas não acho, ao mesmo tempo, que o trabalho está no patamar onde deveria. Principalmente considerando a qualidade do elenco, que eu acho impressionante. Se a gente levar em conta o que é comum no Brasil hoje em dia, é sim um dos melhores elencos, talvez o melhor. Na pior das hipóteses, entre os três ali. Então, algumas decisões eu questiono, eu discordo. E com relação ao Prato, Everton, ele passou a dividir opiniões, né? Então, vamos aos fatos. Não é a minha visão, da Edmara, do Eduardo Panzi, sua. Ele passou a ser questionado por alguns torcedores. Antes, unanimidade, agora nem tanto. Não estamos dizendo também que ele é criticado por todos. É aquela famosa divisão de opiniões. Tem gente que ainda gosta muito, tem gente que faz essa relativização, por exemplo, com o fato de ele fazer poucos gols, de agregar de alguma maneira, de ser um bom jogador, mas fazer poucos gols. E eu acho que vale a discussão, não para execrar o jogador, para tirar do time, para criar a crise, para vender esse atleta. Eu acho que ele é importante, eu acho que ele deve seguir e deve permanecer como titular. Mas pensar algumas formas de melhorar, eu acho sempre válido. E com relação ao Carlos Eduardo, não sei se a gente vai discutir especificamente depois, além da questão ali, qual Carlos Eduardo vai chegar, o Carlos Eduardo que começou bem no Grêmio, que parecia muito promissor, que foi convocado para a seleção brasileira, que jogou muito bem na Alemanha, no Hoffenheim, onde foi ídolo. Fez uma boa temporada ano passado na Rússia. Ou o Carlos Eduardo, que não foi bem no Flamengo e esse ano, especificamente na Rússia, só fez um gol, 3 assistências em 16 jogos. Os números não tão bons, não gosto tanto de números, mas como eu não vejo os jogos do Rubinho Kazan, então tem que recorrer às informações mesmo. Além disso, da questão de você achar se vale a pena ou não, pela análise do Carlos Eduardo especificamente, eu não sei se o Atlético precisa tanto, sabe? Porque óbvio que... Você acha que tem? Você acha que tem alguma relação com saída de alguém? Pode ser. Você acha assim que tem?
Eu não tenho informação. Mesmo se não tiver, o Atlético perdeu o Luan pro resto do ano. É excelente a contratação. Mas pode ser. Características diferentes, você acha pode que... ser. São diferentes, mas joga na posição. Isso que o Eduardo Paes falou pode tem a preencher ver. aquele lugar. Mas, ao mesmo tempo, é quase que uma coincidência, né? Porque ele já estava sendo olhado antes da saída do... Ele não vem por causa disso. Talvez o Atlético já soubesse também desse problema do joelho do Luan. Isso é sempre uma coisa complicada de afirmar, de analisar, porque é óbvio que reforço sempre agrega. Se vai somar um bom jogador, é sempre interessante. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, antes de o Luan machucar, o Atlético tinha muitos homens de lado, habilidosos, rápidos, que vão para cima, como o Carlos Eduardo. Ele pode jogar centralizado também, mas ele tem um estilo similar ao de muita gente do elenco do Atlético. Então eu pensava, não é que é um mau jogador, mas se for contratar alguém, será que não é melhor focar em outra posição, mais carente? Mas é contratação de oportunidade também, né, Cadu? Pode ser uma contratação que o Atlético nem esteja fazendo para esse ano especificamente. Foi esse ano porque surgiu a oportunidade. Mas está no início do ano. Tudo bem, está no início do ano, mas o contrato do Dátulo acaba em dezembro. Às vezes o Atlético já está vendo lá na frente. Nós não vamos renovar com o Dátulo, vamos ficar com o Gente, mas até no final do ano. Everton, planejamento é isso, cara. A gente não planeja faltando um mês para acabar o ano. Mas quem paga a conta vai pagar o salário o ano inteiro. E daí? Mas o Luan tá parado agora, o Atlético vai ter um cara chegando. E essa questão do Dátulo, não vejo problema nenhum nisso. Não que eu concorde com isso que eu vou dizer agora, mas estava vendo tanto o Redação Sport TV quanto o Bate-Bola de Manhã, vendo os dois zapeando ali, e um deles, não lembro qual, os apresentadores e os comentaristas estavam avaliando o que eles consideram um certo desprestígio do Dátulo no Atlético. Eu não sei por que eles estão falando isso. Porque o Dátulo falou. O Dátulo falou o quê? O Dátulo falou isso, no dia que ele entrou aqui ao vivo. Não, mas aí ele relacionou a questão de ter um nome no provável negócio. Sim, né? Ele falou assim, eu fui oferecido nessa... Eu vou me sentir desprestigiado. Não é isso que eles estavam falando. Eu até acho que a lembrança é vaga. Acho que mas o que eles avaliam que alguns sinais que mostram... Eu estou trazendo isso porque eu não vejo, mas às vezes vocês entendem. Deixa eu só dar uma passada, até para te ajudar, Adu. Nós temos aqui uma mensagem, daqui a pouco vai aparecer aqui. Enquanto isso, eu mandar um abraço para o Adelar e para o Wilson, que são garçons ali de Macacos, trabalham num restaurante lá, até muito legal. Adelar e o Wilson estão ligados na gente. E o Felão. O Felão, ele fica aqui embaixo no como é que chama ali? São Bento? São Bento, né? Próximo àqueles bares, restaurantes aqui do São Bento. Ontem falou que assiste a gente, falou o nome de cada um de vocês. O Felão, que é uma peça raríssima, gente fina. Um abraço, Felão. Põe aqui, por gentileza, o Bruno Chaves está dizendo que o Prato parou de jogar bola no dia que inventou jogar fora da área. Ele não tem futebol para jogar criando jogadas. Ou seja, o Bruno está afirmando, Eduardo Panzi. Você acha que procede a opinião do Bruno? Dá para ser discutida? Não, o Bruno precisa entender que inventaram o Prato como jogador de área, que ele não nunca foi e nunca vai ser. Não foi com o Levir, não vai ser com a Aguirre e não vai ser com o próximo treinador do Atlético então, e no outro clube que ele for sair. Você está falando exatamente o oposto que ele, então. Ele nunca foi jogador de área, inventaram o Prato centroavante no Atlético. As pessoas se apegam a esquema tático, o Atlético joga no 4-2-3-1, o Prato é o jogador de área, é o centroavante, tem que ficar lá dentro esperando bola. Ele nunca foi esse jogador, nunca vai ser esse jogador. Você pode questionar que ele tem finalizado mal, tem perdido gols, ok, aí eu concordo. Agora, colocar Prato como centroavante, homem de área, poste, cone, que fica fazendo pivô, ele nunca foi e jamais vai ser. Só para voltar naquele assunto da Dimara, que ela tocou do Casares, do Robinho, eu acho que eles são titulares do Atlético hoje. O problema deles não terem jogado tão junto, o Casares foi para a seleção do Equador, o Robinho estava machucado, o Robinho foi picado pelo inseto, quando ele voltou, o Casares viajou, no que o Casares voltou, o Robinho foi poupado, ou seja, quando eles estão ok, eles são titulares. Fica a interrogação se o Casares ele muda muito o time também, sim. Não é com relação só a esses dois jogadores. A gente não sabe exatamente qual é o time titular do Atlético por causa de uma característica do treinador. E foi por isso que eu dei esse exemplo. A interrogação do time titular do Atlético é hoje se joga com Júnior Urso, lá, com 3 volantes, ou se vai jogar com Carlos Eduardo, com Dato, ou... Então são muitas dúvidas. Não. Peraí, para vocês me entenderem. A dúvida do Aguirre, e eu acho que ele tem dúvida disso, porque ele tem testado o Atlético com o Urso aberto. O Atlético começou o ano com 3 jogadores, aquela linha, 4-2-3-1, com 2 volantes, Carioca e o Donizete. Aí chegou o Urso. O Aguirre testou com 3 volantes. Aí ele perde o Luan.
Na cabeça do Aguirre hoje, eu entendo que na cabeça dele é Donizete, Rafael Carioca e Urso, podendo trocar durante a partida. Urso aberto na direita, como fez lá contra o RT, ou voltando o Urso para fazer 3 volantes. Eu acho que dentro da cabeça do Aguirre hoje está isso, com o Robinho e Casares titulares. A minha dúvida é se o Casares vai continuar titular desse time do Atlético, quando o Dátulo tiver 100%. É uma dúvida que eu tenho, porque o Casares, ele já mostrou que é bom jogador, muito talentoso, mas ele tem sofrido da doença Arrascaeta. O acende e apaga. O jogador vagalume. Tem hora que ele está ligado no jogo, espetacular, mas tem hora que ele some e desaparece. E o Dátulo é um cara que não desaparece em momento algum. Estando bem ou mal dentro de campo, ele não desaparece. Ele pode estar mal no jogo. Ele erra, mas não desaparece. Mas não se omite. Entendi. Ele pode estar mal no jogo. O Dátulo é um jogador... Você está falando questão de personalidade. Isso. Às vezes ele está muito mal no jogo, mas está buscando bola, correndo atrás, aparecendo. Então fica essa minha dúvida de titularidade hoje, é Dátulo ou Casares. O resto eu acho que Donizete, Carioca e Urso hoje são titulares. Deixa eu só mais uma mensagem aqui, o do Sidney lá de Montes Claros. Aliás, a gente tem uma audiência monstruosa lá. Esse Casares não é isso tudo que falam. Abrir mão do Dátulo é loucura. Eu acho que nem Montes tanto Claros, Marco, que tem uma administração exemplar. Boa pergunta. Montes Claros é a terra do prefeito lá, né? Mas enfim, toda cidade tem um prefeito, né? Mas o que eu ia dizer é o seguinte, eu acho que nem tanto ao mar e nem tanto à terra, né? Nem tanto Ulisses Guimarães, nem tanto o padre do balão. O que acontece? Eu acho que o Casares não é por acaso que foi contratado, que clubes brigaram por ele, não é por acaso que está na seleção, e acho também que o Dátulo não tem que ser desprezado. Entendo que cada um tem seu papel dentro de um elenco muito qualificado. Até e acho que muda do outro. E acho que muda sim a forma de jogar com um e com o outro. E as duas formas são interessantes. As duas formas são interessantes. Nós vamos falar mais. É só porque o tempo é exíguo e eu preciso dar um recado para você. Atenção. As oportunidades aparecem e você não pode deixar escapar. Por quê? Porque o período agora é bom para você fazer investimento, comprar o seu lote, até mesmo para moradia. E eu falo de lotes a partir de 300 metros quadrados, urbanizados, água, luz, meio-fio, né, tudo demarcado, ruas compactadas e tal, na entrada da cidade de Cachoeira da Prata. Às margens da rodovia de acesso à cidade, a apenas 15 minutos de Sete Lagoas. Atenção, o financiamento é próprio, não tem consulta ao SPC ou Serasa e você tem até 150 meses para pagar. A entrada é de 4.200 e prestações de 399. Calma. Você vai pagar os mesmos 399, mas ligando lá e dizendo, olha, eu vi nos donos da bola e queria comprar o lote lá de Cachoeira da Prata, do Recanto do Salvador, mas eu não tenho a entrada, eu quero pagar os mesmos 399. Você não vai deixar de fazer o negócio. Sem entrada, pagando só 399 por mês, você já adquire o lote agora, já começa a construir ou simplesmente faz a demarcação e espera para investir e para valorizar. Recanto do Salvador é mais uma jogada da Bandeirantes Imóveis. Você vai ligar agora 3485-0123, chamar no WhatsApp 999079139, 999079139. O Rafa está lá esperando a sua mensagem, troca uma ideia, diz que não tem entrada, quer comprar o imóvel e pagar os 399 por mês. Não deixe de fazer o negócio, porque é muito bom. E outra, a gente leva você todos os dias ao local para conhecer o empreendimento. Bandeirantes Imóveis, 3485-0123, intervalo lá e cá, rapidinho, até já. Os donos da bola.